Queridos irmãos, muito boa noite, amém? Graça e paz. Que felicidade estar com os irmãos mais um dia, mais uma noite, mais um mês. Para nós é uma honra sempre estarmos aqui, para poder sempre estar ministrando ao coração dessa igreja, um remanescente de Deus aqui dentro dessa terra. Nós temos ministrado sobre essa terra e temos previsto e visto muitos lugares, infelizmente, têm caído na apostasia. Existem lugares que estão lotados de pessoas vazias. É um paradoxo, né? Existem lugares que estão lotados, mas de pessoas vazias. E aqui é um lugar que, graças a Deus, o Senhor tem colocado a presença dEle. E para nós é uma honra estar com os irmãos. A gente está meio cansado ministrando desde terça-feira, sem parar, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, hoje, domingo pela manhã, domingo à noite estou aqui com vocês. Mas para a gente é uma honra sempre estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Antônio, mais uma vez. Minha querida mãezona, paizão, como a gente sempre fala, né? Que Deus abençoe vocês. Queridos, sem eu perder tempo, lá atrás a gente teve a oportunidade de ir para Minas. E a gente trouxe alguns produtos de lá que os irmãos quiserem passar depois, lá na Barraca da Misericórdia. A gente trouxe alguns queijos de lá, maravilhoso, doce de lá. Pensa num salame, você vai no mercado, o salame está mais de R$50. Você viu como está caro o salame? A gente trouxe o salame baratinho, com azeitona, com pimenta biquinho. Passa lá, em nome de Jesus, depois, na Barraca da Misericórdia. Hoje eu trago a mensagem ao seu coração. Eu já lhe aviso de antemão que vai ter pouco glória a Deus aqui hoje. Nós vamos tratar de um assunto um pouco delicado. A gente vai tratar do cerne do Evangelho, um assunto tão simples, mas ao mesmo tempo tão mal compreendido, que é o perdão. A gente vai tratar de um assunto hoje que você vai entender o que é, como faz, o que significa perdoar e ser perdoado. Muitas pessoas não entendem a dimensão do que é isso. Então eu gostaria que, se você pudesse, abrisse sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo número 11, verso número 25. Verso 25 e 26. Livro de Marcos, capítulo 11, verso de número 25 e 26. A minha tradução, ela diz da seguinte maneira, mas vou ler a tradução do telão para ficar mais fácil para a compreensão dos irmãos, tá bom? Marcos 11, versículo 25 e 26, por favor. Marcos capítulo 11, verso 25 e verso 26, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial também perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É pesado. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que estais nos céus não vos perdoará. Dobre a sua atenção, escute bem o que será ministrado. Não é bom que o homem viva só. Essa palavra foi dita no começo de toda a era de nossa terra, de nossa existência terrena. E esse foi o cerne da qual eu e você fomos construídos. Assim como existe um carro pela qual ele tem um manual para ele ser bem usado e adquirir todo o seu potencial de funcionamento,
nós como seres humanos também existem alguns manuais que nós viemos de fábrica. E se nós queremos chegar a todo o nosso potencial, se queremos ter toda a potência de existência, existem algumas coisas que a gente precisa obedecer para viver. Uma dessas coisas que Deus logo começa dizendo, para que entendermos não é bom que o homem viva só. Porque a gente precisa entender que quando nós estamos se relacionando um com os outros, nós estamos se completando como indivíduos. Quando eu me relaciono com o pastor Antônio, ele completa em mim aquilo que falta em mim. E quando eu me relaciono com ele, ele se completa em mim aquilo que falta nele. Todos nós precisamos de relacionamento. Quando nós se relacionamos, nós se tornamos seres humanos completos. Mas o porquê que o Eterno, ele dá logo essa diretiva para a gente entender que não é bom que a gente pegue, alugue uma casa, coloque de 10 a 20 cachorros e 30 gatos para morar com a gente e não nenhum ser humano. Tem gente fazendo isso. Não há simplesmente nenhum preconceito contra isso, mas vai trazer consequências. Porque a nossa raça foi feita para andar com a nossa raça, se comunicar com a nossa raça e etc. e tais. Então você precisa entender que quando Deus fala que nós precisamos de relacionamento, quer dizer que nós somos indivíduos dotados de sentimento. Diga assim: eu sou um ser humano que tenho sentimentos e emoções. A palavra emoção em seu original quer dizer mover. Quer dizer mover. Então, quer dizer que as emoções são elas que nos movem. Vou procurar não ser muito técnico, mas vou procurar fazer você entender de uma forma simples. O que é uma emoção? A emoção, ela é uma química que é descarregada pelo seu cérebro na sua corrente sanguínea. E toda vez que essa emoção ela é descarregada, ela vai provocar uma reação dentro de cada um de nós. Essas emoções foram construídas dentro de cada um de nós. A psicologia fala a respeito de traço minêmico. Por exemplo, se você comprar um pacote de bolacha, ele vai ser identificado pelo código de barra, sim ou não? Passou o código de barra, você pode pagar. Se você comprar qualquer coisa, você vai ver que tudo que você compra existe um código de barra, que é o histórico daquele produto, etc. e tal. Todo ser humano tem um código de barra, amém ou não amém? E a psicologia fala que esse código de barra que a gente tem são os traços minêmicos, ou seja, o nosso sistema nervoso, desde quando nós somos pequenos, nós estamos enviando informações para ele que vai ficar gravado para sempre. E essas informações, elas são passadas através das emoções. Se eu abraçar você, eu vou provocar em você uma descarga na sua corrente sanguínea de um tipo de emoção. Se eu começar a te ofender, eu vou provocar outra descarga de emoção. Se alguém te beija, vai provocar um tipo de descarga de emoção na sua corrente sanguínea. Se você passeia pela rua e alguém vem com uma arma e coloca sobre a sua cabeça, vai descarregar outros tipos de emoção na sua corrente sanguínea. Quem me ouviu, diga glória a Deus. Vou dar alguns exemplos. Quando o pai está pegando a criança, mais ou menos de 5 anos para cima, uma criança que não tem nada registrado no seu código de barras, no seu sistema nervoso, o pai está pegando a criança, levantando ela para o céu, está beijando a sua testa e está dizendo assim: papai te ama. Aquilo e essa reação do pai para com o filho está sendo registrado no sistema nervoso daquela criança, aquela emoção. E presta atenção que as emoções não são apagadas. Grave isso, diga assim: as emoções, diga mais forte, diga assim: as emoções não são apagadas. Então toda vez que, por exemplo, aquele filho chegar e pensar naquele pai, vai liberar as emoções que foram construídas de pai para filho. Isso a criança com 5 anos, ou se a criança mais ou menos tiver com 40 anos.
Ela vai se lembrar do pai pela descarga, pelo traço minêmico. Aquilo ficou gravado simplesmente no seu código de barra, no seu sistema nervoso central. Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, você tinha alguma amiga naquela escola e você era aquele tipo de aluno frágil, que viviam puxando o teu cabelo, viviam fazendo bullying com você, viviam colocando apelido em você, batendo em você, só que de repente você fez amizade com uma valentona. Aquela valentona vai livrar você de tudo aquilo que você está passando. Essa amizade vai ficar gravada no seu traço minêmico, vai ficar gravada no seu código de barra. Então toda vez que você se lembrar daquela mulher, daquela valentona, daquela sua amiga, você pode estar com 60 anos, as emoções vão fluir dentro de você, como se você estivesse presente naquele dia. Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Vai se lembrar, por exemplo, daquele dia que seu esposo, por exemplo, Marcão, levanta a mão, Marcão. Marcos não, é Rafael, o Rafa, meu Deus, o pastor está com sono, perdão. Mas Rafa, eu espero que você fez isso, profeta. Aquele dia que você pegou aquela aliança, que você ajoelhou diante da Manu, e você falou assim: Manu, eu não quero mais ser seu noivo. A partir de hoje eu quero ser seu esposo. Foi assim ou não foi? Mais ou menos. Mas vamos fingir que foi. Levanta a mão e dá glória a Deus, igreja. Não vamos desmascarar o nosso irmão nessa noite. Não terá revelação, olha para mim. Então, quando ele faz isso, aquela mulher, quando vai lembrar, vai passar os anos, ela vai se lembrar, porque foi registrado nos traços minêmicos daquela pessoa essa emoção. Quando ela pensa no Rafa, ela vai pensar segundo as emoções que ele registrou nela. Mas, infelizmente, nem só de coisas boas a gente vive. Mas e quando, por exemplo, esse mesmo marido, não estou dizendo ele, misericórdia, mas outro marido. Mas e quando esse marido que um dia pegou aliança e prometeu juras de amor, essa mesma mulher encontra ele num bar com outra, se agarrando e beijando? E quando esse mesmo pai que levantou o filho para o teto, beijou a sua testa, saiu pela porta da frente de casa e nunca mais voltou? E quando, por exemplo, você está dentro da sua casa e alguém liga para você, e você atende aquele telefone e alguém diz para você: vem para o IML, porque um menino de 16 anos, ele estava com uma arma com a numeração raspada e ele desferiu 3 tiros no seu pai. Ele faleceu. Seu pai um trabalhador, seu pai um homem honesto, foi um dia trabalhar e foi pego simplesmente por um indivíduo que roubou, sem nenhum direito de pedir permissão, a vida daquele homem. Os nossos traços minêmicos, eles vão ficar dessa maneira também registrados. Entenda que enquanto nós temos vida, estão sendo registrados nas nossas emoções a todo momento. Enquanto a gente viver, estão sendo registrados nas nossas emoções tudo aquilo que está acontecendo. E hoje você é esse ser humano pela base daquilo que foi registrado em você desde quando você era pequeno. Agora entenda uma coisa: quando a pessoa ultrapassa todos os limites com você, quando ela provoca raiva, quando ela te abusa, quando ela bate em você, quando ela magoa você, quando ela trai você, isso vai criar um distanciamento e uma ruptura de relacionamento. E isso vai provocar algo em você interno, queria que você gravasse isso, chamado senso de justiça. Diga assim: senso de justiça. Para a gente gravar, olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você tem, e eu também tenho, dentro de mim, algo chamado senso de justiça. Quiser anotar, anote isso, grave para sempre. Todos nós que estamos aqui, nós temos algo chamado senso de justiça. O senso de justiça é um mecanismo de vingança. Amém ou não amém? O senso de justiça, ele vai ser ativado, por exemplo, nós vamos pegar uma esposa que o marido traiu ela com outra e deixou ela em casa e foi morar com outra mulher. O senso de justiça dessa mulher vai falar da seguinte maneira: tomara que dê errado. Você não vai ver uma mulher que foi traída entrando no Instagram e curtindo a foto do marido com a outra,
porque ela tem no seu senso de justiça, dizendo da seguinte maneira: ele me feriu e ele tem o direito de pagar por isso. O senso de justiça é o senso de vingança, e às vezes ele se torna até mesmo de uma forma inconsciente, porque temos pessoas, talvez que você está aqui, que você há quanto tempo não vê o seu pai, há quanto tempo você não liga para um irmão seu, há quanto tempo você simplesmente não vai ver talvez aquela pessoa determinada da tua família, porque quando você pensa naquela pessoa, vem as emoções que ela provocou em você, e automaticamente você faz como filho pródigo: me dá minha herança e eu quero ir embora. Ou seja, o filho pródigo matou o pai ainda vivo. Ninguém entendeu? Vou falar de novo. O filho pródigo, ele enterrou o pai ainda vivo, porque ele pediu para ir embora. Então ele enterrou o pai nas suas emoções, no seu coração. Existem pessoas que você entrou aqui, que até mesmo de uma forma inconsciente, eu atendi pessoas que elas sentem prazer de ver o pai pagando por aquilo. O pai adoecendo, o pai na cadeia. Ela tem prazer de ver a mãe sucumbindo, simplesmente porque aquela mãe não foi a mãe dos meus desejos. Então existem pessoas que ela tem esse senso de justiça, ela quer que o outro pague, ela quer que algo de ruim que aconteça com aquela pessoa, ainda que, alguém me ouve e diga glória a Deus. Eu estou pregando talvez para alguém que você tem um estereótipo por fora, que por fora quem olha para você, você é uma pessoa misericordiosa. Quem olha para você, você se torna uma pessoa que não é uma pessoa raivosa, uma pessoa que guarda mágoa. Mas lembre-se de uma coisa: você não é conhecido no céu pela sua vida pública, porque a vida pública nós vestimos máscaras para ser aceito. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando você vai para o trabalho que você odeia, você é obrigado a colocar o quê? Uma máscara. Você não xinga o seu chefe como você gostaria de xingar ele. Você está naquele lugar e você coloca a máscara daquele lugar para você ser aceito, porque existe algo chamado moral. E a moral faz com que você coloque uma máscara para ser aceito. Nós nascemos dentro de uma sociedade onde as regras já estão prontas. A sociedade dita para você como é que você tem que andar. A sociedade dita para você já prontamente como é que você tem que viver. Aí nós estamos colocando máscaras na nossa vida pública para a gente ser aceito. Só que tem um problema: a Bíblia não te vê pela sua vida pública, a Bíblia te vê pela sua vida secreta. Porque a nossa vida secreta, quando as cortinas se fecham, quando as luzes se apagam, a gente arranca a nossa máscara e a gente mostra realmente quem a gente é. Ninguém vai acessar uma pornografia com a esposa vendo do lado: olha aí, amor. Não. Ninguém vai fazer alguma coisa ilícita chamando todo mundo. Ninguém vai roubar alguma coisa chamando a outra pessoa e falar assim: vamos roubar junto. Não, essas coisas nós fazemos na parte privada, porque a parte privada é onde nós tiramos a nossa máscara e é onde a gente vai mostrar quem realmente a gente é. Deus, ele não aceita simplesmente aquilo que você é na frente de todos. Uma história disso é Davi. Davi, quando foi para ser escolhido, alguém pegou o chifre de azeite, foi ungir o irmão, porque o irmão parecia que tinha mais capacidade. Não é Samar que vai operar a espada, não é Abinadab que vai simplesmente operar o arco, não é o outro que vai, Eliabe, que vai simplesmente mostrar aquele escudo, mas é Davi. Por que Davi? Porque Davi, eu conheço quem ele é. Davi, eu sei quem ele é sem máscara, porque o homem vê o exterior, mas só Deus conhece o homem interior. Então você tem dentro de você, às vezes você pode falar: eu não sou não. Tem, irmão, tem sim. Se a gente não tivesse os programas com maior audiência, não seria da Atena, não seria Luiz Bate. Você pode ver que as pessoas estão assinando para ver um Big Brother, para ver pessoas brigando. Não tem sentido. Eu estou vendo lá pessoas que ali, e quanto mais briga, mais fofoca libera, mais prazer me vê. Pessoas que estão olhando aquilo, porque o seu senso de justiça grita a todo momento. É por isso que nós carregamos isso para dentro da igreja, e se a gente não for tratado, a gente se torna uma pessoa amarga, amargurada. Quando alguém subir aqui para contar um testemunho de casamento, vai liberar seus gatilhos do seu traço minêmico, você vai ficar com raiva, porque seu senso de justiça diz para Deus: Deus
não fez com que o meu casamento desse certo. Por que dela tem que dar? Eu amarro a minha vida interior, eu estou trancafiado com a minha vida interior, e de uma forma inconsciente estou desejando mal para aquela irmã, que eu não sei a história dela, não sei o que ela passou, mas ela está ali contando, e o que ela conta me dói, o que ela conta me frustra. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem faz isso com a gente? O senso de justiça. O senso de justiça faz a gente olhar e se sentir feliz em ver pessoas que julgamos mal, adoecendo, morrendo e etc e tal. Só que tem uma grande problemática nisso tudo. Diga assim, o quê? É que ser crente, que o cerne do evangelho é esse. A primeira coisa que você tem que abrir mão não é de outra coisa a não ser do seu senso de justiça. Ser cristão é abrir mão do seu senso de justiça. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, ser cristão é abrir mão, diga mais uma vez, é abrir mão do seu senso de justiça. E nós precisamos entender que quanto mais próximo é o relacionamento, maior é o estrago que vai causar dentro de mim. E quanto mais estrago é causado dentro de mim, mais o senso de justiça cresce. Para fazer você entender, nós temos aqui um casal. E o casal, o esposo, simplesmente traiu a sua esposa. Ela foi ferida. Infelizmente, ou vice-versa, ela foi ferida. Existe algo dentro dela que talvez a muito longo prazo, ou talvez até não, vai ser restituído. Esse marido criou dentro dessa mulher, e ela está agora despertada por esse senso de justiça. Se esse homem não se arrepende e não muda o seu comportamento, porque a primeira marca, hoje não dá tempo de eu falar sobre isso, sobre um arrependimento genuíno, é você restituir aquela pessoa. Quem me ouve, diga glória a Deus. Eu não sou uma pessoa calorosa, mas como meu relacionamento foi ferido por isso, eu preciso restituí-la com carinho. Eu preciso restituí-la com palavras. Eu preciso restituí-la saindo ou da rede social. Eu preciso pagar um preço de arrependimento, que se não tiver isso, corre, porque não é uma boa pessoa. Então, quanto mais aquele marido vai falando palavras e não muda o seu comportamento, vai gritando o senso de justiça daquela mulher, até o ponto que você liga a TV e você fala, meu Deus, como pode Elise Matsunaga matar o esposo, esquartejar e ter colocado numa mala? É um marido que não teve entendimento, sabedoria divina, que sabe que quanto mais ele machucava, mais o senso de justiça cresce. Diga assim, quanto mais mágoa, repita mais forte, diga assim, quanto mais mágoa, maior é o senso de justiça. E uma hora a pessoa vai explodir de tanto ódio, de tanta raiva, é aonde você vê o marido pegando a esposa e fazendo algo contra ela. É onde eu tenho um dia mal e tenho um ataque de fúria generalizado, que eu faço alguma coisa no trânsito e me arrependo, que eu cometa alguma coisa fora que eu vou pagar para sempre, porque de uma certa maneira eu não tratei o meu senso de justiça. Então quanto mais mágoa e quanto mais raiva for depositada naquela pessoa, o inconsciente dela está dizendo, pode fazer porque você tem direito. Mata, bata, xingue, abandone, maltrate, porque dentro de você está sendo provocada uma erupção de emoções que está dizendo para você, você está sendo ferido, idiota, você está sendo ferido, moça, não abra mão do seu senso, pode fazer porque é justiça. Só que aí vem Jesus e fala assim, se você quer ser meu servo, se você diz que é meu servo, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar o seu senso de justiça. Vira por mão, está do seu lado, diga assim, como é difícil. Me ajuda a pregar, me parece que vocês estão cansados, Jesus. Vira por mão e fala assim, como é difícil abrir mão do nosso senso de justiça. O perdão é a base do relacionamento com Deus. Eu vou explicar isso para você.
A palavra perdão, ela tem algumas conotações. Eu fiz questão de pesquisar no latim, no hebraico, no aramaico e entender para a gente construir o que é perdão. No original, perdão quer dizer doar-se por completo. No hebraico eu gosto do perdão no hebraico porque o perdão no hebraico quer dizer da seguinte maneira: é abrir mão de uma dívida. E no aramaico também é lindo porque é quitação de dívida. Olha que forte. Então perdão, biblicamente dizendo, no original é quitação de uma dívida. Ou perdão, biblicamente dizendo, é abrir mão de uma dívida. Ou abrir mão do senso de justiça. Quem está me acompanhando, diga amém. Escute atentamente. O que é perdão, bispo? Vamos começar a entender. Vou pregar bem pausadamente para você entender a respeito disso. Primeiro, perdão não é aceitar a ofensa. Perdão não é aceitar o crime. Perdão não é concordar com o abandono. Então, quando você está perdoando uma pessoa, se você está perdoando um assassino, você não está simplesmente aceitando o que ele fez. Você não está passando pano para ele. Há uma grande diferença. O que os direitos humanos faz é outra coisa. Você não está concordando com o abuso que você teve. Você não está concordando com as palavras que você ouviu. Segunda coisa, que é uma mística que muita igreja às vezes não trata. Perdão não é se desamarrar da tristeza. Não é se desamarrar do sentimento. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas eu perdoei, mas continuo com raiva. Não perdoei, bispo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque entenda uma coisa: se eu pegar o microfone e jogar agora na sua cabeça, você vai ter controle da emoção interna, sim ou não? Vai vir raiva em você, sim ou não? Vai ou não vai? Você pode não vir para cima de mim, mas você vai sentir raiva. Então você não tem controle. Agora entenda uma coisa: não queira associar perdão com sentimento, irmão. Porque perdão é algo divino, sentimento é algo humano. Grave isso e escreva isso. Repita comigo, fala assim: perdão é algo divino. E diga assim: sentimento é algo humano. Você já percebeu quando você acorda, por exemplo, em fração de 1 hora? Você vai lá, você acorda, faz o teu café, você vai entrar no banheiro, vai se maquiar, ou você vai para o ônibus, ou você vai pegar seu carro. E em fração de 1 hora você teve vários tipos de sentimento. Acordou, foi se banhar, entrou no carro, pegou trânsito, ficou com raiva, o cachorro fez cocô, tem que levar o filho na escola, é o estresse. Em fração de 1 hora é um turbilhão de emoção, sim ou não? Nunca associe perdão com emoção, por favor. Não significa nada. Você vai perdoar aquela pessoa e é capaz que você vai lembrar, se ainda vai ficar triste, porque você é humano. E não significa que você não perdoou. Jesus está perdoando as pessoas e está falando assim: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus está indo para a cruz dizendo assim: Pai, porque tu me abandonaste. Irmão, quem está na cruz está feliz ou está triste? Mas ele está perdoando, sim ou não? Perdoa ele porque eles não sabem o que eles... Então perdão é algo divino, sentimento é algo humano. Então simplesmente você vai continuar sentindo as emoções, porque eu expliquei para você: seu traço minêmico só vai ser restaurado na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, aí você não vai ter mais tristeza, você não vai ter mais mágoa, você não vai ter mais raiva. Na Nova Jerusalém a gente vai ser conforme a nossa imagem e semelhança de Cristo. Só que agora não. Agora a gente está caminhando para voltar para o jardim. Diga glória a Deus. Quem está caminhando aqui para voltar para o jardim, levanta a mão. Que esse desânimo você vai para o jardim de Ibirapuera, irmão. Quem aqui você está caminhando para voltar para o jardim, levanta a mão. Glória a Jesus. Enquanto você estiver nessa vida, é impossível uma mulher se lembrar do que o esposo fez para ela e separou. Os danos internos que foram criados nela e não sentir nada. É impossível. Essa semana, irmão, eu atendi 2 casos na igreja. E esses 2 casos, uma criança de 10 e uma criança de 11. Uma criança de 10 está se cortando, querendo se suicidar. E a outra criança de 11 também está querendo se matar porque foi abusada na escola sexualmente. Agora, a mãe, que é de uma igreja
pentecostal até o tutano, não vou falar o nome, ela olha para a criança e fala assim: não, meu filho, você não pode sentir raiva, que a raiva é do diabo. Como que uma mãe vai olhar para uma criança que foi abusada e falar para ela não sentir raiva? É óbvio que ela vai sentir raiva, porque só ela sentiu a dor. Só ela sabe quando foi ruim pegar aquela mensagem. Só ela sabe como foi ruim ter que participar daquele momento, que só ela estava lá, só ela deu conta daquilo que ela participou. A gente não tem esse direito de falar para as pessoas não sinta. A gente tem o direito de falar perdoe, porque é diferente. Agora você vai voltar a sentir? Vai. Até o último dia da sua vida que você respirar, você vai. Perdão não traz a obrigação de você permanecer naquele relacionamento. Perdão não te traz a obrigação de você permanecer naquele relacionamento. Vocês que estão aqui, quem me ouve, diga glória a Deus. Eu estou com liberdade para poder pregar o que eu estou pregando, porque tanto o bispo quanto a pastora, eles conhecem minha idoneidade, eles conhecem meu casamento, e eles sabem daquilo que eu prego como verdade. Então eu me sinto em liberdade para dizer para você o que eu vou dizer. Minha irmã, Deus, Ele não pediu para você ficar sendo traída. Deus, Ele não pediu para você ficar apanhando dentro de casa, com perdão da palavra. Você pode até perdoar, decidiu permanecer. Se houver uma mudança drástica, hoje não dá tempo de eu falar a respeito do arrependimento genuíno, que é muito profundo, não dá tempo de eu falar, porque eu quero falar sobre o perdão. Se essa pessoa apresentar um comportamento de techuvá, que a Bíblia fala de arrependimento, permaneça. Agora, se essa pessoa não apresentar um comportamento de arrependimento, porque arrependimento não é sentimento, é comportamento, santidade não é sentimento, é comportamento, não dá tempo de eu falar sobre isso. Se essa pessoa continua de uma forma arrogante, porque talvez você está casado com um narcisista, uma pessoa que vai violar você e vai falar assim: a culpa é sua porque não para de falar na minha cabeça. Quer dizer que então você me bate, você me agride porque eu estou falando. São pessoas que elas distorcem a narrativa para falar: a culpa é sua porque eu sou desse jeito. Meu irmão, foge. Você está debaixo de um relacionamento abusivo. Corre, porque Deus não te deu 7 vidas. Deus te deu uma vida para você viver nessa terra, e você não tem obrigação de ficar passando por isso. Diga glória a Deus. Aí tem certos problemas, que eu bato muito isso na igreja, de pessoas que vão por aí: vai ter um profeta de tal, vamos correr lá e vamos ouvir o profeta tal. Vamos lá na outra igreja ver outro profeta de tal. E as pessoas, ao invés de correr atrás da palavra, de obter um relacionamento com Deus, estão indo correndo atrás de profeta. Você sabia que uma das primeiras revelações que eu tive na minha vida foi um pastor que veio da Alemanha? Eu tinha 15 anos e minha esposa tinha 13 anos. No meio da igreja lotada, ele me revelou e falou assim: o seu relacionamento não é de Deus, termina hoje. Se eu tivesse terminado meu relacionamento com a minha mulher, eu não teria casado com ela. Se eu não tivesse casado com ela, eu não seria feliz como eu sou feliz. Se eu não tivesse sido feliz, eu não tinha minha filha. Não teremos um ministério juntos. Se eu tivesse dado ouvido àquela revelação, que graças a Deus, mesmo pequeno, eu ouço a revelação, mas presta atenção, depois que eu ouço a revelação, ao invés de andar com o pé, eu ando com o joelho. Ninguém pegou. Vou falar de novo. Vira por mão e diga assim: depois que você ouvir uma revelação, não ande de pé, vá andar de joelho. Bicho, o que isso significa? Vá pedir permissão para Deus para isso é verdade. Você tem autonomia para você falar assim: papai, só fala com ele, então fala comigo, porque a cruz foi para mim também. Papai, fala comigo, porque o mesmo sangue foi derramado pelo profeta lá, foi derramado por mim. Então faz eu sentir no meu coração: Jesus, eu vou jejuar, vou abrir aqui um propósito, fazer 21 dias, mas confirma no meu coração se é verdade isso. Se eu tivesse dado ouvido, eu não estaria aqui para contar para você por conta de uma revelação. E as pessoas estão por aí, terceirizando seu relacionamento com Deus. Então, infelizmente, eu estou pregando para você uma grande verdade. Você não tem obrigação de aguentar pessoas que não mudam. Vira por mão, está do seu lado e fala assim: você não tem obrigação simplesmente de permanecer com pessoas que não mudam. Ah, mas é uma cunhada, aquela cunhada é só o sangue de Jesus, é tóxica. Meu irmão, se ela não muda, se afaste. Você sabia que os próprios irmãos de Jesus tentaram matá-lo? Aqui não dá tempo de eu falar sobre isso.
Jesus mesmo falou a palavra assim, que profeta de casa não tem o quê? As pessoas muitas das vezes da tua família não vão honrar o que você carrega, porque elas têm uma ideia de você que trocou sua fralda. Elas não vão aceitar que você se tornou Messias. Existem pessoas que você está aqui, que você tem alguém tóxico na tua casa, alguém tóxico na tua família, e aquela pessoa tem um padrão de jogar para fora o lixo que está dentro dela. Aí você acha que você tem que ser crente, não, eu tenho que perdoar, porque eu tenho que ficar aqui sendo xingado, aleluia. Eu tenho que ficar aqui aguentando as palavras dela porque eu sou crente. Não! Você não tem obrigação para isso. Perdão não é isso. Perdão não é caminhar com quem está te ferindo toda hora, não, meu irmão. Me prova na Bíblia, Jesus tinha um monte de discípulos, sim ou não? Mas quem ele levava para o monte? Em outras palavras, qual era o grupo do Zap de Jesus? Se fosse hoje o grupo do WhatsApp, era Pedro, Tiago, João e Jesus. E aí, esse aqui é meus íntimos. Joãozinho, vem cá, deita aqui na minha cabeça. Até Jesus, ele soube separar de pessoas. Judas andava, mas Judas tinha o seu lugar, que João não tinha. Judas não tinha o lugar que Pedro tinha. Você precisa começar a fazer isso. Você precisa começar a gerenciar a tua vida, a não deixar mais com que pessoas que não mudam, pessoas que não têm temor, pessoas que simplesmente, sabe o que Jesus falou? É pesado. Se vocês pregarem no lugar, está escrito, depois você pesquisa no Google, prega no lugar, não ouvir o que vocês carregam, bata a poeira da capa e vai embora, bata a poeira dos pés e vai embora, e não dê pérola para os porcos. O grande problema é que você acha que perdão é sentimento, e muitos dos senhores, como não passaram, talvez por uma grande transformação no espírito, na alma, não abriram o coração para o Espírito Santo mudar, ou talvez não fizeram nenhum tipo de terapia, você é uma pessoa dependente emocional, você precisa de alguém para estar ali perto de você. Aí tem gente que está carregando um relacionamento que Deus fala assim, eu não pedi para você estar aí, minha filha, você está fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer. Então Deus está hoje e trouxe você aqui hoje para você amadurecer espiritualmente. Só a querida irmã ali levantou a mão e deu glória. Vou falar de novo. Se esse culto tivesse um nome, seria esse nome: culto do amadurecimento espiritual. Pode aplaudir Jesus. Não precisa. Agora, o que é perdão? Escute isso. Escute isso. Perdão é descer no mundo do outro para entender o porquê que ele fez aquilo. Grave isso. Perdão é descer no mundo do outro para entender o porquê que o outro tomou aquela atitude. Diga assim: perdão é descer no mundo do outro para entender o porquê daquela atitude. Mas o porquê que eu preciso descer? Porque ele desceu. Ninguém falou nada. Por que eu preciso descer ao mundo do meu próximo? Porque ele desceu. Ele estava lá na sua glória, com os serafins à direita e à esquerda cantando Kadosh, 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 e Yahvé Savaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ele não precisava ter descido, mas ele desceu. Ele desceu ao meu mundo, ele desceu ao seu mundo, e ele foi tentar entender o porquê que você fumava, o porquê que você batia, o porquê que você adulterava. Ele foi entender o porquê das suas atitudes. Então descer ao mundo do outro não é você concordar, é você descer para poder entender o porquê daquela atitude. Por exemplo, eu carreguei muita raiva do meu pai durante muito tempo, mesmo como eu estava crente já, porque eu não entendi o que era perdão. Você sabe um pouco da minha história? Eu cresci dentro de um lar com abuso sexual, com tudo que você pode imaginar de ruim. Eu cresci dentro de um lugar e eu tinha muita raiva do meu pai, ao ponto que eu o matei quando ele estava vivo. Eu não queria mais vê-lo, eu fiquei muito tempo sem vê-lo, e vê-lo me causava mal, porque ele não mudava. Só que eu comecei a estudar, e Deus sempre colocou a psicologia no meu coração. Quando eu comecei a entender que quando ele pegava aquela faca e se cortava, e eu via aquele sangue saindo do meu pai na minha frente,
eu comecei a entender, uma pessoa dessa não pode estar bem. Uma pessoa dessa não pode estar normal da cabeça. Uma pessoa dessa em sã consciência não está fazendo isso porque quer. Uma pessoa que está fazendo aquilo, uma pessoa que está tentando pegar o isqueiro e tacar fogo no gás para matar ele, matar todo mundo que está no prédio e ali em casa, eu comecei a pesquisar. E eu falei, alguma coisa errada tem na psique dele. Eu comecei a estudar e percebi que meu pai tinha uma doença chamada esquizofrenia, psicose, vive em regiões paralelas. Meu pai tinha sido abusado também. Meu pai acabou tendo problemas e mais problemas com a família. E eu entendi que o que meu pai fez com a gente, ele recebeu antes. E quando eu entendi isso, que ele me feriu porque ele estava ferido, eu só disse assim, está pago. É só isso, só isso. Perdão é você olhar, por mais difícil que seja. Você vai olhar aquele menino de 16 anos que está matando, roubando. Você não está concordando com o que ele fez. Mas você vai ter que descer ao mundo dele, porque você tem que descer. E quando você descer no mundo dele, você vai ver que ele não teve o tênis que você teve. Ele não teve a casa que você teve, não teve o estudo que você tem, não teve a sorte que você teve. Você vai ter que entender que ele não teve os pais que você teve, não estudou em escola particular. Você vai entender, você não vai concordar, é uma grande diferença. Mas você vai ter que entender o porquê daquela atitude, você vai ter que descer aquele mundo. E por mais difícil que seja, você só vai falar assim, ó, tá pago. Porque perdão é isso, é quitação de dívida. Você vai ter que fazer uma viagem ao seu coração e olhar aquele padrasto, olhar aquela pessoa que fez tanto mal para você. Você vai ter que descer ao mundo dele e entender o que levou ele a fazer aquelas coisas. Se ele não está na igreja como você está, já começou. Se aquela pessoa não teve a oportunidade de estar ouvindo essa palavra como você está ouvindo, já é o fato de você ter descido. Se ele não teve a oportunidade de ser um cristão quebrantado, cheio do Espírito Santo, e ter acesso à cruz do Calvário, porque a maior ostentação que você tem não é teu carro, não é tua casa, mas carregar um corpo crucificado. Aleluia. Descer ao mundo do outro. Você precisa entender o porquê teu pai fazia o que fazia. Não é normal. Além das coisas psicológicas, existem coisas espirituais que existiam na família. Você vai ter que entender porque teu chefe trabalha daquele jeito. Ele pode ter dinheiro, ele pode ser uma pessoa que pode ter condições financeiras, mas é uma pessoa amarga. E você tem muito mais prosperidade do que ele, você não sabia disso. Você vai ter que entender porque tua filha fala tanta coisa, te fere tanto. Você vai começar a entender porque as palavras da tua filha são palavras tão duras, que parece que ela não te ama, que parece que ela faz questão de falar coisas para machucar, para colocar você para baixo. Você vai ter que descer aquele mundo e entender o porquê daquelas atitudes. E quando você descer aquele mundo, aonde você estiver, você não precisa estar perto, você não precisa estar do lado. Aonde você estiver, você vai lembrar daquela pessoa e só vai dizer assim, está perdoado, está quitada a sua dívida. Quando você não faz isso, a gente lê um texto, que aquele que não desce no mundo do outro, você vai perder a sua salvação. Aquele que não desce ao mundo do outro, aquele que não perdoa o seu irmão, não receberá o perdão de Cristo. Primeiro, quando você não perdoa, você está interrompendo completamente o teu relacionamento com Deus. É impossível, e daqui a pouco eu falo sobre isso, uma pessoa estar dentro da igreja e ela ter um relacionamento com Deus não perdoando aquele que inferiu. É impossível. Mas ele prega, dom. Ah, mas ele é dom. Ah, mas ela, quando ela pega, olha, quando pega no microfone, dom. Eu já expliquei para você que a água pode ser suja ou limpa, passa no cano pelo mesmo jeito. Que o compromisso de Deus não é com a igreja, não é simplesmente com aquele que está falando, mas é com a igreja, perdão. Você precisa começar a entender algumas coisas. Quando você não perdoa, você está cancelando o teu relacionamento com Deus. Coloca para mim na tela, por favor, querido.
Gênesis capítulo 3, verso 11. Agora o negócio vai estreitar. Agora vai estreitar de vez. Aí, bispo, está doendo tanto, você nem começou ainda. Nossa, está tão pesado, bispo, mas vai ficar mais ainda. Vai ficar mais pesado. Você vai olhar para esse texto bem conhecido, de uma forma que você nunca pensou. Olha para mim, vamos lá. Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Deus perguntou. Os dois comeram do fruto. Depois que os dois comeram do fruto, o Senhor está perguntando para Adão: Adão, aonde você está? Espera aí, Deus não é onipresente? Então Deus não está falando de localidade. Deus não está falando de geografia. Adão, aonde você está que meu espírito se desligou do seu? Eu não te sinto mais, Adão. Aonde você está que eu deixei de se sentir? Oh, meu Deus. Aí Deus vai perguntar para ele e falar assim: rapaz, eu não falei para você que não era para comer do fruto, mas Senhor, a culpa é sua, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a culpa é sua porque o Senhor que me deu essa mulher. Olha a falta de autorresponsabilidade. E se a gente fosse escrever uma Bíblia aqui agora, eu e você, e a gente escrevesse assim, vamos lá, rebobinar. Vamos lá, de novo, olha para cá. Adão, por que você comeu desse fruto, rapaz? Eu não falei para você não comer? Senhor, a culpa não é de Eva. Quer saber, Senhor? A culpa nem é da serpente. Senhor, a culpa é minha, porque eu não fiz o que o Senhor pediu. Pai, eu sei que eu violei. Estou todo arrepiado. Pai, eu sei que eu comi o que eu não devia. O Senhor pode me dar mais uma chance e me perdoar? Fica de pé, pastor Antônio. Você ia ver Deus descendo do céu e indo abraçar Adão e falar assim: filho meu, é claro que eu te dou mais uma oportunidade. Se ele fosse falar com Eva, vamos continuar escrevendo. Porque o que está na Bíblia é, ele foi falar com Eva e ia falar assim: Senhor! Porque mulher é assim, né? Foi a Falciane da serpente que me convidou para o salão. Aí foi colocando os cílios postiços em mim, fez babyliss. E quando eu fui ver, eu estava toda enrolada com ela. A culpa é dela. Ela falando: foi você quem fez a serpente. Olha a narração narcisística. Eu só fiz isso por culpa sua. Você vê que isso é maligno? Agora vamos reescrever a Bíblia. Eva! Por que você comeu? Senhor, eu sei que eu fui teimosa. O Senhor me deu um casamento maravilhoso. Olha esse jardim que o Senhor me deu. O Senhor descia aqui todo dia para conversar com a gente. E eu, por um certo momento, não fui ingênuo, fiz porque eu quis. Mas eu queria olhar nos seus olhos, Pai, e falar para o Senhor: o Senhor pode me perdoar e me dar mais uma chance? Fica de pé, pastor Antônio. Deus desceria, iria diante de Eva, ia falar para ela assim: minha filha, estás perdoada. Então você precisa entrar no texto e entender que a morte entrou no mundo não foi porque alguém pecou.
A morte entrou no mundo porque alguém não pediu perdão. Talvez você nunca olhou para esse texto com essa ótica. Talvez você nunca entendeu isso. O mundo não é o que é hoje, essa desgraça aí fora. A graça está aqui dentro, a desgraça lá fora. Porque alguém não olhou para o mestre e falou assim: me perdoa. Mas alguém olhou para o mestre dizendo para ele: foi a mulher, foi o pastor, foi a esposa, foi o filho, foi o patrão. Foi ele quem fechou, foi ele quem bateu no meu carro. A culpa é sua porque fez a humanidade. A culpa é sua que não coloca a mão para aquela pessoa descer a sepultura. A gente é assim. A gente foge da nossa responsabilidade e ao invés de falar perdão, porque só quem pede perdão é humilde. Os orgulhosos, eles têm dificuldade de pedir perdão até para a esposa, para o filho. Eu duvido que se Adão e Eva tivessem pedido perdão, Deus não teria expulsado eles dois do jardim. E por que eles foram expulsos? Porque Deus também lembrou de Lúcifer. Você não vê na história Lúcifer cometendo todo o seu comércio com uma terça parte dos anjos e no final dizendo assim: mestre, eu não quero ser como Deus, não quero ser como o Senhor, me perdoa. O diabo é o diabo porque não pediu perdão. Lúcifer é o que é porque não pediu perdão. Fica de pé, em nome de Jesus. Ah, se Adão tivesse perdido perdão. Ah, se Eva tivesse pedido perdão. Aí tem gente que você está aqui, como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, pensando que Deus está recebendo a sua adoração. E Deus está falando para você: Eduardo, aonde você está que eu não estou te sentindo? Senhor, estou aqui na igreja. Estar na igreja não significa nada. Márcio, cadê você que eu não estou sentindo você? Ô Helena, aonde tu está? Senhor, eu entro por aquela porta e quando o louvor começa a tocar eu até choro. Não, Helena, não é isso. Cadê você que eu não estou mais sentindo você porque você não perdoou no teu coração? Você sabia que tem gente que está no altar e Deus não recebe nada do que ela faz? Você sabia que tem gente que está fazendo um monte de coisa e às vezes pode ser até famoso, mas Deus não está recebendo nada do que ela faz? Isso é tão profundo que até o próprio Jesus falou assim: ó, mas Senhor, eu estou ofertando, olha o meu dízimo aqui, Senhor. Olha a oferta poupuda, ó, estou pagando o som sozinho da igreja. Ele falou assim: ó, meu filho, você não entendeu nada. Antes de trazer oferta, vai se consertar com o irmão que está do seu lado, para mim receber o que você está colocando diante do altar. Aí você acha que você está comprando Deus, que seu dízimo é poupudo? Você está entendendo? Você acha que você está comprando Deus porque você está bancando? Não, você não entendeu nada. Existem muitas pessoas que talvez você está aqui hoje nessa noite, em presença de corpo, mas desconectado com Deus há muito tempo. Posso falar a última coisa, fechar minha boca, sim ou não? Quem está recebendo, diga glória a Deus. Uma vez, Moisés, ele vai ser enviado por Deus, e você conhece a história. Antes de Deus enviar Moisés, o Senhor fala para ele assim: Moisés, coloca a mão no teu coração. Aí ele pegou e colocou a mão no coração. Moisés, agora tira a mão do seu coração. Aí o texto fala que ele tirou a mão e Deus fala assim: olha para a sua mão. E o texto diz que a mão dele estava leprosa. A mão dele estava, porque mãos fala de serviço. Coração fala do homem interior. O que Deus está ensinando para Moisés? Moisés, assim como for o teu coração, vai ser o seu serviço diante de mim. Assim como você estiver por dentro, vai ser aquilo que você vai oferecer para mim, filho. Eu não estou dizendo de você entrar triste, você entrar aqui às vezes cair com tantos sentimentos de tristeza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo de perdão, mágoa, raiva, sentimento de justiça contra tudo e contra todos. Você vai estar oferecendo para Deus, mas as suas mãos estarão leprosas, porque eu encerro dizendo: assim como estiver o seu coração, assim vai estar o seu serviço.
Eu queria chamar você. Você que ouviu essa palavra, que Deus conversou com você, e eu queria chamar você aqui na frente, você que diz assim: bispo, eu preciso pedir perdão. Eu não liberei perdão para o meu pai, para o meu padrasto, não liberei perdão para minha mãe, eu não liberei perdão. A verdade é que eu estou aqui, bispo, e tem algo dentro de você que precisa ser quebrado hoje. Se você falecer hoje e continuar com essa mágoa, infelizmente eu não sei para onde você vai, mas a Bíblia sabe para onde você vai. Se você sair daqui com essa raiva no teu coração hoje e não descer ao mundo do outro, um dia eu vou morrer, espero que não seja agora, mas esta palavra que foi pregada não morrerá. Você pode um dia viajar e ir morar em outro estado e não poder congregar mais aqui na Pedra Angular, mas esta palavra você não vai conseguir deletar da tua mente nunca mais, porque aonde você for, o céu vai dizer para você e vai estar cobrando você. Se hoje você está aqui e precisa quebrar isso na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente do altar. Se você é uma pessoa que precisa hoje quebrar isso de uma vez por todas na sua vida, sai. A mágoa gera câncer. Não todo câncer necessariamente. A mágoa é responsável também por pressão alta, por insônia. A mágoa é responsável por gastrite. A mágoa é responsável por infarto no miocárdio. A mágoa é responsável pelo aneurisma cerebral, entupimento de veias. Porque alguém que anda debaixo disso libera mais adrenalina e corticoide no sangue do que as outras pessoas. Quanto mais adrenalina e quanto mais corticoide você, temos aqui alguém que trabalha na área, quanto mais adrenalina e corticoide no seu sangue, mais a tua saúde vai deteriorando. Útero, rins, estômago. Então talvez essa libertação dessa doença está no perdão. Então talvez essa cura de ansiedade está no perdão, pastor Estevam. Talvez essa cura desse estômago que arde toda noite, e você já fez endoscopia e não deu nada, não deu úlcera, não deu nada, talvez possa ser falta de perdão. Talvez tudo que você está passando é por conta do seu senso de justiça. E infelizmente a gente tem vivido dentro de uma cultura evangélica que incentiva as pessoas a terem o senso de justiça. Se você ficar ouvindo muito sabor de mel, quem te viu na prova e não te ajudou, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia, palco, isso não é palco, rapaz, isso é altar, vai brilhar e ver você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo. Olha que música bonita, que harmonia bonita, mas que letra tóxica. Vai lá, olha lá, vai lá, pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Só quem perde tempo com isso é menino. Aprenda até a escutar os louvores. Louvores não, com perdão. Aprenda a escutar. Tem até coisas sendo tocadas nas igrejas, despertando o senso de justiça em você. A maior justiça não é de você estar por cima e aquela pessoa por baixo. A maior justiça é como a de José, que seus irmãos o jogaram na cova
E ao invés dele jogar na cara e falar assim: me abracem, o meu reino também é o reino de vocês. Feche os seus olhos. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Toda a igreja fecha os olhos, coloca a mão no seu coração. Voltar à inocência e acreditar em Ti. E acreditar